o que aconteceu com, por exemplo, a escola base. Isso aí. Você lembra desse caso da escola base, Boleta? Não, o que foi isso? Dá uma lembrada no Boleta A aí. escola base, quer dizer, eu fazendo essa entrevista, os réus estavam na minha frente, que seria o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá. No caso da escola base, eu sou o réu. Porque em 94, a gente recebeu uma denúncia na TV Globo, uma produtora atendeu o telefone de uma mãe de uma criança ligando do orelhão, na época tinha orelhão, né, na porta do 6º distrito ali na Aclimação, dizendo que o filho dela e o filho de uma outra moça, os dois estudantes, eram crianças de 5, 6 anos, estudavam na escola base que ficava no bairro, que elas teriam sido vítimas de uma violência sexual. Eu, como repórter de polícia, fui mandado para lá. Lembrei. Junto com a equipe, fomos para lá. A hora que eu chego, tá aquele clima de tensão na porta. As mães dessas... São 2 crianças. As mães estavam lá, vieram falar, nossas crianças foram violentadas, foram abusadas. Nem existia o termo abuso sexual. Eu já tinha 20 anos de polícia, cobrindo a reportagem policial. Nunca tinha feito uma cobertura de violência... por abuso sexual. Violência sexual contra a criança. Bom, fui para lá, resumindo, senão vocês vão... Não, pode contar, tá tranquilo, Valmir. Fica de boa, relaxa, tá maravilhoso. Que nem sanfoneiro de baile, entendeu? Não deixa, toca a sanfona aí, pô. Sanfona é gostoso, vai. Então, toca a sanfona aí. Aí eu fui pra lá, era um clima de muita tensão. Pô, imagino. Estavam dentro da delegacia um casal, ele, o seu Shimada, Kushiro Shimada, a mulher dele, Dona Maria Aparecida, os dois sentados, as crianças ali junto com eles ali, junto com as mães no hall da delegacia. Dentro de uma cela, a Paula Milling, que era uma das duas, na verdade eram 2 casais donos da escola, e eles tinham parentesco entre eles. Então estava lá o seu Shimada, a Dona Cida, lá numa cela estava a Paula Milling e o marido dela, o Maurício, numa outra cela. Todos ali naquele clima. Eu fui falar com o delegado, me levaram para falar com a Paula, que estava lá no momento que eu entrei na cela, ela num lugar, não era nenhuma cela, mas no lugar onde ela estava confinada, ela estava desesperada e me pediu ajuda, eu aponto o microfone para ver se ela quer gravar. Ela não, ela estava querendo ajuda, querendo que alguém chamasse um advogado. Tá acontecendo, na verdade, para você entender o clima ali. O calor, né? Aí eu falei com o delegado, ele falou, olha, a gente não tem uma prova concreta ainda, eu vou mandar as 2 crianças realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de São Paulo, vou esperar o resultado. Aí eu voltei para a redação, avisei minha chefia, ele falou, daqui 24 horas eu vou ter o resultado. No dia seguinte, 24 horas depois, eu voltei e ele me mostrou um telex, não sei se o pessoal ainda lembra que é telex, porra, vinha nas delegacias, um fax, chega lá dizendo que o laudo assinado por uma legista dizendo que o menino tinha ferimentos compatíveis com violência sexual. O menino, ou seja, ele teria sido abusado na interpretação dessa legista e também na investigação da polícia. Então, com base nesse laudo, eu já tinha ouvido as mães, feito uma entrevista com elas, voltei para a Globo, tentei falar com o casal, mas também não consegui, também não insisti, que foi um erro meu, né? O casal que estava sendo acusado, voltei para a TV, a gente fez uma matéria, entrou no meio do Jornal Nacional, teve uma grande repercussão. Foi em março de 1994. Fez 30 e poucos anos já. E aí essa história teve uma repercussão no país inteiro. Só que depois... E aí essa criança é submetida a pedido de uma advogada que estava defendendo... na verdade foram os 2 casais, só para eu não me confundir. Então, os 2 casais acusados, mais um casal cujo filho estudava na escola. Então a denúncia é que as crianças eram tiradas da escola, levadas para um apartamento e ali elas assistiam filmes pornográficos e eram filmadas, etc. Quer dizer, tudo isso surgiu na época. Essas 6 pessoas foram destruídas. A Paula Milling, com quem eu tenho contato até hoje, a casa dela foi destruída, a escola foi destruída, o marido dela a abandonou com 2 filhas pequenas, que tinham na idade de 6, 7 anos, e ela sofre até hoje, é uma outra história. Então, tudo por causa de uma notícia
errada que eu dei. Eu sou o principal responsável. Você é o principal. Eu fui o primeiro jornalista a dar essa notícia. Mas no por Jornal que Nacional. você, saiu o laudo do ML, por que Então, você se culpa? Porque depois essa criança foi submetida a um novo exame, se constatou que, na verdade, ela tinha um intestino ressecado. Ela tinha um problema intestinal. Entendi. Sim, não tinha marca de violência. Mas não é culpa tua. Sim, mas Foi é um por laudo eu ter errado. dado a notícia em primeira mão, sem esperar um pouco mais, para investigar, para apurar ou para esperar esse segundo Você laudo. achou que você foi precipitado. Eu errei, né, Bola? Eu errei. Na verdade, eu cometi um erro. Foi o maior erro da minha vida. Você acha que foi erro, Valmir? Para mim foi um erro. Não Gravíssimo. foi o erro da polícia? Da perícia. Então, eu acho que cada um tem que assumir a sua parte no erro. Eu assumi a minha parte, tanto é que a gente fez um documentário. Tem onde? Tem na Globoplay. Eu vou assistir. Chama Escola Base, um repórter enfrenta o passado. Eu sou o principal personagem. Eu conto essa história eu vou com base no erro que eu cometi, que me arrependo profundamente. Eu prejudiquei a vida de 6 pessoas. É complicado, Eu destruí a vida de 6 pessoas. Caramba. Sabe? E me arrependo disso. Para fazer o documentário, a Globo fez uma pesquisa no acervo. Eu fiz 3.000 matérias para a TV Globo, só para a TV Globo. Eu já tinha. Caramba. Eu já tenho 45 anos de profissão, né? Eu fiquei 31 anos na Globo, 20 dos quais no Fantástico. Então fiz 3.000 matérias. E essa matéria que mais me marcou na vida. Marcou para sempre, vai marcar, porque você fica marcado pelo erro, não pelo acerto. Porque assim... Entendeu? É a maior... Imagina, cara, você tem uma escola, tá tudo bem, do nada, Bola, você estuprou uma criança aqui na escola. Aí vem polícia, vem mídia, vem tudo, e você fala, mano... Acabou. Ele morreu doente, né? O cara, né? Então, ficou doente. Seu Shimada, ele teve... Quem morreu primeiro foi a mulher dele, a Olha, ele morreu, Cida, imagina. Morreu de câncer. E o seu Shimada morreu depois de um problema cardíaco. Eu me sinto responsável por esse caso. Tanto é que depois que a história veio a público e essas 6 pessoas foram inocentadas pela justiça, pela própria imprensa, eu fiz matérias falando sobre isso, mas o erro já tinha sido cometido. Eu virei testemunha a favor dos 6 acusados contra o governo do Estado e contra o delegado. Eu prestei depoimento contra o delegado num processo que eles moveram contra o governo do Estado. Alguns já receberam indenização. A Paula Milling, que ela tem 2 filhas, 4 netos, um neto com espectro de autismo, ela até hoje não recebeu a indenização. Caramba! Até hoje. Tem 31 anos. E essa é uma luta, porque o documentário... É uma merda. Essa coisa de justiça, cara... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Como é que pode, cara? A pessoa vai morrer, o cara morreu e não recebeu. Quem recebeu foi o filho dele, o Ricardo Shimada. Recebeu? Que escreveu, até uma pessoa interessante para você trazer e entrevistar aqui. Ele escreveu um livro, Filho da Injustiça. Ele conta a história toda dele, o drama que ele viveu, porque ele tinha 14 anos na época. Imagina. Os pais tiveram que ficar escondidos para não serem presos. Perdeu a escola, perdeu o negócio. Tudo, perdeu tudo. E ele escreveu um livro, e eu escrevo o prefácio do livro dele, do Ricardo Shimada, porque no documentário, eu, pela primeira vez, depois de quase 30 anos, eu fico frente a frente com as pessoas que eu acusei injustamente. Mas eu não sei se você acusou, Valmir. Não, eu acusei, porque se eu tivesse... Você estava seguindo o boletim de ocorrência. Então, mas o boletim de ocorrência, quer dizer, em tese, é um documento. O delegado, ele teria que assumir, falar, o erro foi meu, a legista, o erro foi... E eles não assumiram? Não. A justiça também não, ninguém assumiu. Eu assumi porque, sabe, eu não fui ali para prejudicar aquelas pessoas. Claro, mas você está ali para fazer a reportagem. Óbvio que não, óbvio. Cobriu o fato. Cobriu o fato, mas o seu Shimada, antes de morrer, isso está no livro, e depois eu fui procurar para pedir desculpa para ele. Que desculpa, sabe, não resolve, mas eu fui procurar e Perdão, né? Mais do que desculpa, né? Porque perdão acho que é mais... Ele tinha uma copiadora ali na Praça da Sé, que ele tirava documentos ali para os advogados. Eu fui lá, falei com ele, e ele falou, olha... Eu era para te matar. Eu ficava sondando perto onde ficava a TV, ali na Praça Marechal, e ia te matar. Porque ele achava que 2 pessoas, isso está no livro do Ricardo Shimada, 2 pessoas são responsáveis, o delegado e eu. Porque o delegado, ele fez uma investigação mal feita e eu dei voz, e eu dei holofote e divulguei a história para o país todo de um caso que, na verdade, era uma mentira. Acabei com a vida deles. Porra, eu sei. E eu fico frente a frente com essas pessoas. Com 6? Não, eu fico com o Ricardo Shimada,